Eu saúdo a Santa Igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus por sua vida. Louvado seja Deus por esse momento tão solene, tão maravilhoso, a qual o Senhor nos agracia de estarmos aqui. Vamos na palavra, no livro de 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Aleluia. É esse mesmo? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Mostra para ela então o Coríntios aí que ela sabe, ela já está aprendendo. Não precisa nem mandar que ela já ia lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 9. As irmãs deixam as vossas Bíblias abertas e os irmãos aí, que se quiserem também, nas vossas casas ou no seu trabalho, aonde quer que você esteja, queira acompanhar o texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 9, nós iremos trabalhar esse assunto tão importante para sanar algumas dúvidas com respeito a dinheiro, a salário e assim por diante. Todo crente tinha que conhecer esse capítulo 9. Eu não vou falar os versículos todos, porque está quase 30 versículos, fica para outra oportunidade. Mas nós vamos trabalhar em 14 versículos nesta noite. Paulo trabalha na temática sobre a liberdade e os direitos dos apóstolos, o direito dos pregadores, dos pastores, daqueles que são funcionários do altar, né? Daqueles que ministram no altar, daqueles que trabalham na seara. Paulo vai falar sobre isso. E vamos lá para nós não perdermos tempo. Olha o versículo de número 1, acompanhe comigo. Não sou eu apóstolo, professora, não sou eu apóstolo, o que é isso? Não sou eu apóstolo? É uma pergunta. Não sou eu apóstolo? Não sou eu pastor? Não sou eu pastor? Paulo está dizendo aqui para a comunidade de Coríntios: não sou livre. Paulo não era livre. Nós não somos livres. Somos ou não somos? Quem nos libertou foi Cristo. Quem é que garante a liberdade é Cristo. E quem Cristo nos deu foi o Espírito Santo. Onde o Espírito Santo está, aí há liberdade. Liberdade para quê? Para executar as obras de Deus. Liberdade para operar milagres. Se você crê nesta noite, essa enfermidade que você tem, ela já saiu agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você acreditar na palavra do Eterno, nesta noite, a porta já se abriu no nome de Jesus. Por que a porta se abriu? Porque a palavra fala que Ele tem as chaves na mão, as chaves da casa de Davi. A porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Eu quero ver o miserável que entra na frente de um homem, de uma mulher de Deus, que Deus decidiu abençoá-lo. Ele vai cair por terra e o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Você crê nisso? Aleluia. Não vi eu a Jesus Cristo. Paulo não viu eu a Jesus Cristo. Paulo viu Jesus Cristo onde? Caiu de cavalo. Parabéns. Não viu, ouviu. Paulo está dizendo: não vi eu Jesus Cristo. Paulo não viu Jesus Cristo. Paulo não viu Jesus como quem? Como Pedro, como Tiago, como João, né? Como Bartolomeu, Tomé, Dídimo, né? Esses Mateus e tantos outros apóstolos, Judas Iscariotes, Judas filho de Simão o Zeloso,
os irmãos Zelote, esses viram e andaram com Cristo. Paulo não viu. Aí Paulo pergunta: não vi eu a Jesus Cristo, nosso Senhor? Paulo foi apresentado, Cristo se apresentou a Paulo no caminho de Damasco, onde aquele clarão de luz o derrubou de seu cavalo, e a voz em hebraico lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, não adianta se levantar da minha obra. Quem mexe com minha obra vai sofrer, vai morrer, vai perder a salvação, se não se arrepender. Aleluia. Não vi o Senhor Jesus Cristo? Não sois vós a minha obra no Senhor? Agora Paulo fala: não sois vocês a minha obra no Senhor. Paulo está falando para a igreja de Corinto. Paulo está defendendo a sua autoridade apostólica, porque Paulo foi o fundador da igreja. Paulo ganhou essas aulas e Paulo está dizendo aqui: não sois vocês a minha obra no Senhor? Vocês são obras minhas no Senhor. Vocês são frutos do meu trabalho. Vocês são frutos do meu ministério, da minha pregação, da minha oração. Vocês são frutos, porque eu defendo a minha autoridade diante de vocês. Quando Paulo falou: não sou apóstolo, porque muitos estavam dizendo que Paulo não era apóstolo original. Por quê? Porque Paulo não andou com Jesus Cristo. Paulo não andou com Cristo como Pedro andou, né? Como João andou, como Tiago andou. Então, havia essa discórdia, que alguns não aceitavam o apostolado de Paulo. Irmão, preste atenção: se Deus te chamou para a obra, se Deus te encheu do Espírito, se Deus te capacitou, se Deus te deu o dom, não importa quem vai falar, não importa o que vão achar, o importante é você ser fiel a Deus, obedecer ao Senhor, porque Deus vai honrar o teu ministério aqui na terra. Você crê nisso? Deus vai honrar o teu ministério. Aleluia. O teu ministério não depende de pensamento de um ou de outro. Não, o teu ministério depende de você e daquele que te chamou, quando seja Deus. Glória a Deus. Agora o verso 2, Paulo fala: se eu não sou apóstolo, se eu não sou pastor, tem uns que se intitula, né? Se eu não sou apóstolo, para os outros, se eu não sou para os outros, ao menos sou para vós, ao menos eu sou de vocês, eu sou o pastor de vocês. É isso que Paulo está dizendo. Se eu não sou para os outros não me importa, o que me importa é vocês que são a obra de Deus. Se eu não sou para os outros, né? Mas ao menos sou para vocês, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Os crentes de Corinto era a prova infalível que Paulo era o apóstolo de Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo, não chamado pelos homens, mas chamado pelo Senhor dos Exércitos. Se o Senhor te chamou, aleluia, louvado seja Deus na tua vida. O importante é você defender com unhas e dentes. Você tem que ser um leão. Você tem que defender a sua fé. Você tem que defender a sua crença, o seu Deus, os seus irmãos, a obra que você faz. Você tem que ser um vencedor, porque Deus te chamou para fazer essa obra. Aleluia. Não é para você desistir, não é para você parar no meio do caminho. Não, Deus não chamou ninguém para fazer uma obra pela metade. Deus não chamou para fazer a obra só um punhadinho, não. Deus te chamou para completar a obra na sua vida. Agora eu quero fazer uma pergunta para essa pequena igreja que está me ouvindo aqui, e para aqueles também que se acham que é igreja. Vocês têm a convicção que Jesus Cristo é na vossa vida? Amém. Coisa linda, com certeza. Tem convicção que Jesus Cristo é na sua vida? Aleluia. Não importa quem vai falar de você, o importante é o que o teu Deus pensa de você.
Aleluia. Você crê assim? Você pode dar uma glória? Você pode falar obrigado, Jesus, por essa rica palavra. Aleluia. Aí Paulo fala aqui no verso 3. Esta é a minha defesa. Paulo estava advogando, doutora, em causa própria. Esta é a minha defesa. Esta é a minha defesa. Para com os que me condenam. Eu não estou nem aí para eles que me condenam. O importante é que Cristo me justifica. Aleluia. Louvado seja. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos, no verso 4, não temos nós o direito de comer e de beber? Nós, apóstolos, nós pastores, as pastoras, os ministros, nós não temos o direito de comer e de beber? Agora vocês vão entender por que Paulo está dizendo isso. Não temos nós o direito de comer e de beber? Verso 5: não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã? É isso mesmo. Paulo está dizendo aqui, porque Paulo não tinha esposa, por isso que ele estava falando isso. Sim, por isso que Paulo está dizendo isso, né? Nós não temos o direito de levar conosco uma mulher irmã, uma esposa. Paulo está dizendo, nós não temos o direito de ter uma mulher que cuide das minhas coisas pessoais. É isso que Paulo está dizendo, porque Paulo não tinha mulher, né? Nós não temos o direito, ele está falando dele de Barnabé, entendeu? Nós não temos o direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos, porque os demais apóstolos tinham as suas companheiras. Pedro era casado, era ou não era? Pedro era casado? Por que Pedro era casado? Porque a Bíblia fala que Pedro tinha uma sogra. O que aconteceu com a sogra de Pedro? A Bíblia fala que ela teve febre e Jesus curou a sogra de Pedro. Aleluia. Os outros demais apóstolos tinham as suas companheiras. Isso aqui é um tom irônico de Paulo. Paulo está ironizando. Paulo está ironizando esse povo. Essa é a grande verdade. Pelo seu conhecimento, pela sua sapiência, Paulo está ironizando esse povo. Não temos o direito de levar o irmão, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor. Quando fala os irmãos do Senhor, o que entende isso? Não, o que entende quando fala os irmãos do Senhor? São os irmãos de Cristo, os irmãos do filho de Maria e de José, que serviam ao Senhor. Não temos o direito também, com os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e as Cefas e a Pedro, porque eles tinham esse direito. E Paulo está dizendo, nós também não temos, eu não tenho esse direito, eu também não posso receber alguma coisa, eu não posso receber uma oferta, eu não posso viver da obra também. Por que eu não posso viver da obra? E eles podem. Eu não preciso comer, eu não preciso me vestir, eu não preciso também ter o bem-estar. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está defendendo que ele também tinha direito a essas coisas. Ele tinha direito de gozar da autoridade apostólica que Deus deu para ele, de desfrutar aquilo que Deus tinha dado para ele. Agora, muitos não entendem isso. Muitos não entendem, fica chamando o pastor de vagabundo, fica chamando o homem de Deus de vagabundo, mulher de Deus de vagabundo. Toma cuidado, porque Deus pode levantar a mão dele contra a vida desses homens que se levantam contra as autoridades de Deus. Aleluia. Agora o verso 6, veja só o que ele diz: ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Aqui Paulo está falando de sentido de trabalho material. Você era professora, agora não é mais, agora é pastora. Então Paulo era fariseu, agora não é mais fariseu, agora ele é pregador. Nós também não temos o direito, porque eles deixaram. Eles só trabalham na obra, eles vivem da obra, a obra os sustenta. Agora eu e Barnabé, por quê? Porque eu não andei com Cristo, porque eu não estive no meio dos 12, eu não tenho esse direito. Paulo está protestando aqui, Paulo está defendendo, eu sou muito mais do que eles, eu trabalhei muito mais do que eles, eu fiz muito mais do que eles, mas eu não tenho
que me gloriar. Se eu tiver que me gloriar, eu vou gloriar-me na cruz de Cristo. Vou gloriar-me no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Paulo está dizendo aqui, porque Paulo tinha um ofício. Paulo ele pregava o evangelho, só que Paulo não dependia das igrejas. As igrejas não sustentavam Paulo no sentido material, porque Paulo tinha um ofício. Paulo ele era fazedor de tendas. Paulo ele costurava, fazia tendas e vendia. Paulo era vendedor ambulante, mais ou menos assim, né? Ele trabalhava com o seu ofício, era fazer tendas. Louvado seja Deus. O verso de número 7 diz assim: quem jamais milita, quem jamais trabalha a sua própria custa, quem planta a vinha e não come do seu fruto, é aquela planta a sua hortinha lá, não vai comer lá da alface, do milho, da mandioca, né? Quem é da macaxeira, né? Macaxeira lá, quem não vai? Se você plantou, você vai comer. Então Paulo está dizendo: quem planta a vinha e não come o seu fruto, ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado. Verso 8: digo eu isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque a lei de Moisés está escrito: não matarás a boca do boi, não fecha a boca do boi, né? Não matarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado de bois? Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado do seu povo. Deus tem cuidado dos seus eleitos. Preste atenção, irmão. Você não vai perder nada em ser fiel a esse Deus e fazer segundo as Escrituras. Por que muitos não recebem as bênçãos? Sabe por quê? Porque estão dentro das igrejas e estão desviados. Estão dentro das igrejas, mas não estão na fé. São crentes que estão dentro das igrejas para mostrar que é crente, para dizer que é religioso. Deus não aceita essas coisas. Deus aceita o homem, a mulher, é o moço, é a moça, é o ancião, é a anciã, é aquele que realmente louva a Deus de todo o seu coração e acredita que Deus é a providência divina na sua vida. Eu certinho o hino que a irmã Maria cantou com essa palavra, né? Deus ele muda a gente. Deus ele entra nessa situação e reverte o quadro. Deus ele sabe como tratar, mas primeiro é da obra de Deus. Não esquece da obra de Deus. Não esquece do bolo de Elias. Aleluia. Não esquece da casinha, o quartinho de Eliseu. Porque onde há o bolo para Elias, aí a farinha da panela, o azeite da botija não acaba. Aleluia. Onde há um quartinho para Eliseu, se houver mortandade na casa, é ressuscitado e volta à vida. Lembra-te da obra de Deus. Lembra-te dos ministradores. Lembra-te dos que trabalham no santuário. Lembra-te daqueles que trabalham na obra. Lembra daqueles que são sacerdotes do altar do Senhor. Lembra deles, irmão. Aleluia. Porque aí você vai agradar o Senhor. Louvado seja Deus. Bendito é o nome de Cristo. Verso 10. Porventura, verso 10, ou não diz certamente por nós. Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança. O que debulha, o que trabalha, deve debulhar com esperança, de ser participante. Se nós, com esperança de ser participante, se nós, verso 11, se nós vos semearmos as coisas espirituais, se nós estamos pregando para vocês as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as coisas carnais, as coisas temporãs? Se nós, ministros do Senhor,
apóstolos de Cristo, pregamos as coisas espirituais, mostramos o caminho da salvação. Será que muito que de vocês recolhamos as coisas carnais? Foi aquilo que a mulher fez lá com Eliseu, não é isso? Reconheço que este homem é um santo homem de Deus. Olha, reconheço que esse é um grande homem de Deus. Façamos ali no cantinho do muro um quarto para ele. Colocamos ali uma cama, colocamos ali uma escrivaninha para que ele possa meditar nas escrituras, para que aí ele possa, colocamos lá uma bacia de água para que ele lave as mãos e lave os pés, e um bocado de pão para que ele coma e para que ele possa repousar, porque este aí é um grande homem de Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. A Bíblia fala que quando Abraão ele veio da matança dos reis, quando Abraão livrou Jó da mão dos reis, dos amorreus de Quedor, Laomer, a Bíblia fala que Abraão trouxe a Ló de volta juntamente com os de Sodoma e Gomorra. Abraão de longe viu o rei Melquisedeque, rei de Salém, e a Bíblia fala que Abraão correu ao encontro de Melquisedeque, e ali a Bíblia fala que Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo, louvado seja Deus, porque Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Aleluia, sacerdote do Deus. Lembra-te do sacerdote do Deus Altíssimo, lembra-te da obra de Deus. Lembra-te que onde tem um sacerdote orando, existe casa de pé, louvado seja Deus. Aleluia. Lembra-te onde tem um homem de Deus, santo de Deus, proclamando o Evangelho, há milagre na sua casa. Deus repreende o anjo da morte, e quando ele vem passar sobre a tua casa, ele vê o sangue no umbral da porta e ele pula por cima. Que nenhuma mortandade chegará na tua casa. A palavra fala que nenhuma praga chegará na tua tenda, na tua casa, porque a Bíblia fala claramente, a palavra fala que Deus deu ordem aos seus anjos para te guardar de todo o teu respeito, te guardar de toda a tua entrada, de toda a tua saída. Você não vai temer, louvado seja Deus, de espanto noturno, nem seta que voe de dia. Você não vai temer mortandade que assole ao meio-dia, porque o Senhor enviará socorro e ajuda para a tua vida e para a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, se nós que pregamos a palavra, aqui no verso 11, se nós que semeamos as coisas espirituais, foi o que acabamos de falar agora para aquela mulher, né? Para aquela mulher, né? Onde nós oramos por aquela mulher, e eu falei, eu semeei na vida dessa mulher coisas espirituais, como nós temos que semear. Agora, Paulo diz assim, se nós pregamos a verdade, será muito que de vós nós não podemos recolher as coisas que a gente precisa para a existência, né? Não é verdade? Glória a Deus. O verso número 12. Se outros participam deste poder sobre vós, se os apóstolos, eles vivem disso, eles participam disso, por que não, mas juntamente nós? Se os outros participam deste poder sobre vós, por que não, mas justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Paulo falou, eu não uso desse direito. Antes, suportamos tudo para que não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Então, Paulo abdicou disso aqui. Paulo renunciou. Paulo renunciou ao salário da igreja. Ele renunciou. Porque o ofício dele era de cidade em cidade. Paulo era um transuente. Ele transitava em cidade em cidade. É transeunte. Ele ia de cidade em cidade. Paulo ele andava, ele era mascate, trabalhava, e onde ele ia, o Espírito de Deus na vida dele fazia obras extraordinárias. Então ele mesmo está dizendo que
abnegou desse direito de receber isso, mas é direito de quem ministra no altar. Aí o camarada não conhece o que você passa na intimidade, não sabe o que você está sofrendo, abre a boca para falar de coisas que ele não sabe, que ele não entende, e para falar coisas que muitas vezes não procedem. O que pode acontecer com uma pessoa dessa? Ele pode ser exterminado a qualquer momento, ou se arrepender. Tomara que se arrependa, né? Porque se arrependendo, Jesus perdoa. Não perdoa? Deus é perdão, Deus é amor. E como Deus é amor, nós também perdoamos. Esse é o ofício do Evangelho. É o perdão de Deus sobre os nossos corações. Para nós acabarmos, verso 13 e o verso 14. Note bem só o verso 13. Não sabeis vocês que os que administram o que é sagrado comem do quê? Comem do templo. Do templo. O pastor tem que comer do templo, o sacerdote come do templo. Está escrito aqui, ó. Não sabeis. Paulo não quis, mas ele está dizendo: não sabeis vós que aqueles que pregam, administram o que é sagrado, aquele que semeia as coisas espirituais, não sabeis vós que aqueles que semeiam as coisas espirituais, o que é sagrado, comem que é do templo, e que os que de contínuo estão junto no altar participam do quê? Do altar. Quem participa do altar vai comer do altar. Às vezes eu ganho umas cestas básicas aí. Eu divido com algumas pessoas que é do altar. Divido. Não pego só para eu divido. Porque quem é do altar é do altar. Não é verdade, minha irmã? Aleluia. Eu recebi uma oferta esses tempos atrás aí. Uma oferta de R$1.000. Tem um mês atrás, um mês e pouco atrás. A gente tem que devolver o que é de Deus, né? Eu falei, eu vou devolver no altar aquilo que é de Deus. Eu peguei e entreguei para uma pessoa que é do altar e é denegada do Senhor. É do altar. Quem trabalha no altar vive do altar. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Jesus Cristo falou que aquele que prega o Evangelho, que vive do Evangelho, que coma do Evangelho, digno é o operário de seu salário. Louvado seja Deus. Para nós fecharmos, o que Paulo diz? Não sabeis vós os que pregam, administram o que é sagrado, comem do que é do templo, das ofertas, dos dízimos. E o que os que de contínuo estão, que trabalham juntos, que participam do altar, também eles comem junto. O verso 14: assim ordenou o Senhor. Quem é esse Senhor que ordenou? Quem? O Senhor Jesus Cristo. Assim, Paulo está dizendo, assim mandou o Senhor Jesus Cristo. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aquele que anuncia o Evangelho, viva do Evangelho. Você pode glorificar Deus por isso. Se Deus quiser te tomar e te colocar para viver no Evangelho, Deus pode. Deus faz isso, né? Mas só que é um preço muito alto, eu estou te falando, que não é fácil não. Por mim eu voltava a retroagir há 30 anos atrás. Aí eu ia trabalhar no escritório, né? Ia trabalhar no escritório, ia trabalhar na empresa, na fábrica, viu? Se eu pudesse retroagir, voltar no tempo 30 anos atrás, ia trabalhar na fábrica, iria trabalhar lá no quartel da Polícia Militar, ou na Rádio Record de São Paulo, né? Ia trabalhar num lugar desse aqui. Mas como eu renunciei a essas coisas, agora eu estou aqui trabalhando no altar. Não vou desistir. Se eu cheguei até aqui, eu não vou desistir mais. Não tem para onde correr mais. Ainda que haja proposta, não tem como negociar. É inegociável. Aquele que é do altar vai viver do altar.
aquele que é sacerdote vai comer as primícias. Porque se o sacerdote comer, veja atenção, qual era o segredo da prosperidade de Israel? Eles iam lá, traziam a novidade da terra, iam lá, levavam o animal, eles queimavam, os sacerdotes comiam, só eles, não dividiam com ninguém, era só eles, entre eles. Eles comiam e Deus ordenava a bênção para o povo. Você crê nisso, irmão? Você crê que Deus é Deus de providência? Que Deus é Deus de maravilha? Se Deus quiser, Ele faz. Um pequeno testemunho para a gente terminar. Não feche teu coração para as coisas espirituais, porque as coisas espirituais são eternas, e as coisas da terra vão ficar. A casa vai ficar, o carro vai ficar, os milhões lá na conta bancária vai ficar. O que não vai ficar, o que não vai passar é a palavra de Deus, as coisas eternas que Deus tem te reservado para a eternidade. Nós estamos aqui porque aceitamos a Deus para a eternidade. No século XIX, um garoto chamado Moody foi numa excursão, saiu dos Estados Unidos e foi para uma excursão na Inglaterra, em Londres. E ali existe um museu em Londres, e esse museu está os restos mortais de John Wesley. John Wesley foi o apóstolo Paulo de sua época, o homem que Deus levantou para causar uma revolução, como Paulo fez, como Martinho Lutero e tantos outros. E esse menino Moody andou sobre o museu e foi diante da tumba de Wesley, e ali todos saíram, e de repente deram falta do menino, procuraram o menino, porque a responsabilidade, cadê o menino? Está faltando o menino. E procuraram de um lado, procuraram de outro lado. Quando eles entraram onde estava a tumba de Wesley, o menino estava de joelhos diante da tumba de Wesley. E Moody, ele fez um voto com Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor me ouvir, se o Senhor ser comigo, eu quero ter a unção que o teu servo John Wesley teve. E Moody se transformou no grande evangelista do século XIX. Amém, irmãos? Semeie a palavra, pregue a palavra, porque você pregando a palavra, você vai ganhar uma alma, e você ganhando uma alma, você vai apagar uma multidão de transgressão. Uma alma vale mais do que a prata e do que o ouro. Não menospreze os ministros de Deus, não menospreze os homens de Deus verdadeiros, os legítimos apóstolos de Cristo. Não os menospreze, os ajude, seja de qualquer forma, os ajude. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu sei que vai ter mais gente que envolver essas coisas, né? Mas eu vou dizer uma coisa: vocês que estão aqui são bem-aventurados. Deus vai abençoar vocês e muito. Vocês gostam das coisas eternas, das coisas espirituais. Uns não gostam de pagar preço, mas paciência. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo. Tem que ter vontade, tem que querer. Graças a Deus porque você quer. Graças a Deus porque você está aqui adorando o teu Deus nessa noite. E Ele abrirá portas nessa noite. Você crê que Ele abre portas? Ele abrirá portas na tua vida. Aleluia! Ele criará uma situação para te favorecer. Ele vai tocar em alguém para que ele possa fazer uma grande obra na tua vida. Ele vai tocar naquele que tem para te ajudar. Ele vai fazer o contrário que muitas pessoas acham que não vai fazer. Ele vai levantar a tua cabeça da terra. Ele vai humilhar o teu adversário, o teu inimigo. Pelo caminho que ele veio, ele retornará por 7 caminhos para a glória do nome de Jesus Cristo. Deus é contigo. Deus é com a tua família.
Deus é com a tua estadia na terra. O Senhor é contigo, porque você ouviu a semeadura das coisas espirituais nesta noite. E o anjo de Deus está guardando a tua entrada e a tua saída. O anjo de Deus está cuidando da tua casa. O anjo de Deus está cuidando dos teus filhos, das tuas filhas, dos teus netos. O anjo de Deus está te escondendo do maligno para que ele não venha te tocar. Soberano Deus de Israel, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, nós como representantes do Senhor, nós como apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te glorificamos nesta noite, meu Pai, na beleza de tua santidade. Nós que neste altar aqui, meu Pai, semeamos as coisas espirituais, meu Pai, e esta pessoa pelas coisas espirituais, pela palavra espiritual que foi pregada nesta noite, a porta já se abriu no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, sobre a autoridade que há no nome de Jesus, esse gigante já caiu por terra. Na autoridade que há no nome de Jesus, enfermidade que é para a morte vai ser para a glória de Deus. O Senhor será glorificado na tua vida, o Senhor será glorificado na tua família. Aleluia, louvado seja o Eterno nesta noite. Meu Deus, maniete o valente, no nome de Jesus. Maniete agora Satanás e os demônios, meu Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, nas regiões celestiais, meu Pai. Maniete agora o Exu Caveira, maniete agora, meu Pai, o tranca-rua e joga ele por terra, na autoridade que é no nome de Jesus, meu Deus. Sobre a autoridade que é no nome de Jesus, essa obra que foi feita no ocultismo, meu Deus, para separar este casal, está desfeito na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Sobre a autoridade que há no nome de Jesus Cristo, esta enfermidade que foi diagnosticada e o médico falou que é para a morte, o Senhor Jesus Cristo nesta noite, Ele está dizendo que vai ser para a vida, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida e na tua família, como um testemunho glorioso e grandioso. Senhor Deus de Israel, em cuja presença estamos nesta noite, meu Deus, eu te rogo agora, assim como o Senhor abençoou, meu Pai, aquelas mulheres lá no Egito, porque temeram o teu nome, abençoe essas mulheres que aqui estão, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Assim como o Senhor abençoou, meu Pai, a Ana, meu Pai, lhe concedendo a Samuel e mais 7, abençoa as tuas filhas aqui, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Assim como o Senhor, meu Pai, abençoou a Raabe, meu Pai, abençoe as tuas filhas. Assim como o Senhor abençoou a Ruth, meu Pai, abençoe as tuas filhas poderosamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Sobre o nome de Jesus, meu Pai, nós invocamos o teu nome, nós invocamos, meu Pai, a tua graça nesse momento. Derrama o teu poder sobre esta vida. Profetize, minha filha, profetize, porque o Senhor vai entrar com providência nessa causa. Senhor Deus de Israel, o Senhor que reverte esse quadro, essa situação desfavorável, o Senhor que arranca o ímpio perverso, o Senhor que arranca o imoral, o indecente, o corrupto, e coloca o teu servo no lugar dele, para a glória do teu nome. O Senhor desaposta, meu Pai, os cananeus, meu Pai, e coloca o teu povo no lugar deles, meu Pai. O Senhor tira aquele impotente daquele lugar e coloca o teu filho, a tua filha, para ser glorificado o teu nome, no nome de Jesus, meu Pai. Aleluia, oh aleluia, glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor de Israel, tua palavra fala, meu Pai, que os seres angelicais estão aqui, que eles são ministradores para o bem daqueles que vão herdar a salvação. Aqui está tuas filhas, meu Pai, orando, os teus filhos orando e buscando a tua face. Guarda a casa das tuas filhas, guarde os filhos das tuas filhas, os netos das tuas filhas, meu Pai, tudo que pertence às tuas servas, seja abençoado e seja próspero, no nome do Senhor Jesus Cristo.
Eu te louvo e te agradeço, ó grande Rei e pastor de minha alma. No nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém, amados? Você pode dizer amém? Será que pode abrir a boca dando glória a Deus? Amém. Louvado seja Deus. Não está aqui, irmão? O Senhor não está aqui? Toda honra, toda glória é dele. Aleluia. Deus é contigo. Deus é com tua família. Satanás já perdeu isso aí, viu? Essa batalha já perdeu. Jesus já pisou na cabeça dele. A vitória é tua pelo sangue de Jesus Cristo. Onde você tocar as mãos, você será abençoado e abençoado de Jesus. Se o Senhor permitir, nós voltaremos no próximo domingo às 19 horas para a glória de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua casa, esteja sobre toda a sua família, desde agora e para toda a eternidade. Amém? Está encerrado. Saúde os teus irmãos fraternalmente com a paz de Deus.